Existe um paradoxo que quase ninguém percebe. Tem gente que planeja com perfeição, trabalha sem parar, se esforça como nunca, e mesmo assim parece que o caminho trava. E tem gente que não tem todas as respostas, mas entrega os planos a Deus com sinceridade. E o caminho, de algum modo, começa a prosperar. Por quê? Provérbios 16:3 não é frase bonita. É instrução espiritual. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Nos próximos minutos, você vai descobrir um princípio escondido nesse provérbio, que Florence Scovel Shinn ensinava como uma chave de ouro. Existe uma diferença entre pedir a Deus para abençoar o que eu já decidi e entregar a Deus para que Ele ajuste o que eu ainda não vi. E quando essa entrega é real, não emocional, mas espiritual, algo se move. Porque o céu não responde apenas a intenções. O céu responde a alinhamento. Imagine Florence em uma manhã comum, sentada diante de uma mesa simples, a Bíblia aberta e um papel em branco ao lado. O ambiente está quieto, mas dentro dela existe um barulho. Decisões, dúvidas, urgências, aquela sensação de preciso dar certo. Ela poderia começar a escrever planos como qualquer pessoa faria. Mas ela aprendeu algo com a escritura. Antes do plano, vem o altar. Antes do como, vem o com quem. E naquela cena, a entrega não era um discurso, era um gesto. Era como colocar o papel em branco diante de Deus e dizer: Pai, escreve comigo. Talvez você esteja exatamente nesse lugar. Você já tentou fazer tudo certo. Já planejou o ano. Já anotou metas. Já tentou organizar sua vida. Já orou, jejuou, pediu direção. E mesmo assim, a sensação é que as portas não giram. E o que mais dói é essa pergunta silenciosa: será que Deus aprova o que eu quero? Só que a Bíblia não te convida a viver na ansiedade dessa dúvida. Ela te convida a um tipo de entrega que estabelece caminho. E aqui está a simplicidade divina. Você não precisa ser perfeito para entregar. Não precisa ser um super crente. Não precisa nem saber exatamente o que fazer amanhã. Entregar, no sentido bíblico, não é ter certeza do futuro. É escolher a fonte certa. E quando a fonte é Deus, o caminho deixa de depender só da sua força. Mas antes de eu te revelar o ritual bíblico que transforma Provérbios 16:3 em prática diária e que Florence tratava como a oração que organiza o invisível, você precisa entender por que tantos cristãos entregam da boca para fora e continuam carregando o peso como se nada tivesse mudado. Florence não ensinava a entrega como um teatro espiritual. Ela ensinava a entrega como um ato de governo interior. E uma das coisas mais surpreendentes é que esse princípio nasceu, para ela, num momento em que planejar era quase uma tentação, porque tudo parecia incerto demais. Há uma cena pouco comentada quando se fala sobre Florence. A fase em que ela precisava decidir o próximo passo e não tinha clareza alguma. Não era falta de fé, era excesso de opções, excesso de pressão, excesso de pensamento. Ela sabia que Deus podia abrir portas, mas ainda se via tentando controlar qual porta deveria abrir. E esse é o ponto. Às vezes, você não está sem fé. Você está cansado de carregar o volante. Numa noite, ela leu Provérbios 16 e ficou presa nessa frase simples. Não era, confia ao Senhor teus desejos. Era, confia ao Senhor as tuas obras. Ou seja, não é só entregar o sonho, é entregar o processo. Não é só dizer, Deus abençoa meu plano. É colocar o plano no altar e permitir que Deus mexa nele. Florence então fez algo que parece pequeno, mas muda tudo. Ela começou a separar planejamento de direção. Planejamento é o que você monta. Direção é o que você recebe. E a Bíblia mostra isso o tempo todo. Em Provérbios 16:9, está escrito que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Ou seja, você pode traçar, mas só Deus dirige. Quando você tenta dirigir e traçar ao mesmo tempo, você vira refém da ansiedade. O princípio central aqui é este:
Deus não estabelece um plano que você não entrega. E não porque ele é rígido, mas porque ele é respeitoso. Ele não invade, ele guia. E é por isso que Jesus ensinou algo que a maioria repete sem perceber a profundidade. Seja feita a tua vontade. Mateus 6:10. Isso não é resignação triste, é alinhamento poderoso. Porque a vontade de Deus, quando você se alinha, não te diminui. Ela te organiza. Florence ligava esse provérbio a outro ponto bíblico que muita gente lê rápido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Repare, entregar vem antes de confiar, e confiar vem antes de ver, ele fará. A sequência é espiritual, não é aleatória. E a grande luta do coração humano é querer ver primeiro para então confiar. Mas o reino opera ao contrário. E aqui entra o verbo criador, que Florence amava citar. João 1:1 diz que no princípio era o verbo, a palavra. O início não foi um plano, foi uma palavra alinhada. Gênesis 1 mostra Deus dizendo e estabelecendo. A criação nasce de uma ordem divina. E quando você entrega seus planos a Deus, você permite que a palavra dele coloque ordem onde sua mente colocou pressa. Agora deixa eu tocar em 3 mentiras religiosas que quebram esse princípio. E talvez você já tenha ouvido todas elas. A primeira é: se eu entregar, eu vou perder meus sonhos. Mas entregar a Deus não é desistir do sonho, é proteger o sonho do seu próprio descontrole, porque Deus não é ladrão de destino, Ele é Pai. E Pai não destrói propósito. Pai direciona para que prospere. Provérbios 19:21 diz que muitos planos há no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. Isso não é ameaça, é segurança. A segunda mentira é: entregar significa ficar parado esperando. Não. A Bíblia nunca separa fé de ação. Tiago 2:26 é direto. Fé sem obras é morta. Florence sempre insistia: oração e decreto são sementes, mas você precisa andar na direção do que pediu. Deus move o invisível, você move o visível. É assim que o céu e a terra se encontram no meio do caminho. E a terceira mentira é: se Deus quiser, Ele faz, então minhas escolhas não importam. Só que a Bíblia mostra que escolhas importam demais. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Tem movimento aí, tem postura, tem cooperação. Entregar não é abandonar responsabilidade, é trocar ansiedade por obediência, e é por isso que Provérbios 16:3 é tão poderoso. Ele não diz: faça nada e Deus fará tudo. Ele diz: confia tuas obras, ou seja, você age, mas entrega o governo do resultado. Você trabalha, mas não carrega o peso do mundo nas costas. Você planeja, mas não idolatra o plano. Antes de eu te contar as histórias e te revelar a declaração exata que sela essa entrega de forma prática, eu quero fazer você participar de algo agora. Porque quando você fala publicamente uma verdade bíblica, você não está só comentando. Você está selando uma decisão. Vá nos comentários agora e escreva, com calma, como quem assina uma aliança. Eu entrego meus planos ao Senhor, e meu caminho será estabelecido. Não escreva correndo. Respire fundo, feche os olhos por 3 segundos e escreva com fé. Romanos 10:10 diz que com a boca se confessa, e Florence ensinava que a palavra escrita sela o invisível. Escreveu? Então, agora vamos às histórias. Porque você vai perceber um padrão divino. Quando a entrega é real, o caminho começa a prosperar de formas que a mente não consegue prever. Existe algo que Florence observava com atenção. Deus raramente muda a vida de alguém no momento da oração. Ele muda no momento da entrega real. A oração prepara, a entrega destrava. E os testemunhos que ela reunia tinham sempre o mesmo ponto de virada, quando a pessoa parava de tentar controlar o como. A primeira história é de uma mulher simples, cristã fiel, que carregava um peso silencioso. Ela trabalhava muito,
Orava todos os dias, mas vivia numa constante sensação de atraso na vida. Tudo parecia difícil. Nada fluía. O coração dela estava cansado, não de servir a Deus, mas de tentar fazer dar certo sozinha. Em uma reunião, Florence disse algo que a atravessou. "Você não está pedindo demais, está segurando demais." Aquela frase não acusou, libertou. Naquela noite, essa mulher fez algo diferente. Em vez de listar pedidos, ela colocou seus planos diante de Deus e disse em voz baixa: "Pai, eu não sei mais como conduzir isso. Eu te entrego." Não foi um discurso longo. Foi um reconhecimento sincero. No dia seguinte, uma conversa inesperada abriu uma oportunidade que ela nem havia considerado antes. Em poucas semanas, o ambiente de trabalho mudou, a renda se reorganizou e, mais importante, a paz voltou. Florence explicava: quando você entrega, Deus pode reposicionar você onde a provisão já está preparada. A segunda história envolve um homem que estava desempregado havia meses. Ele fazia tudo certo: currículos, contatos, oração constante. Mas havia um detalhe invisível. Ele sempre orava dizendo: "Senhor, me ajuda a fazer esse plano funcionar." Florence o ensinou a inverter a ordem. Em vez disso, ele passou a declarar Provérbios 16:3 todas as manhãs. Não como pedido, mas como alinhamento. Entrego minhas obras ao Senhor. Poucos dias depois, uma porta se abriu fora do setor que ele insistia em permanecer. Era diferente do que ele planejava, mas era melhor. Ele entendeu tarde, mas entendeu. Deus não bloqueou o plano. Deus corrigiu a rota. A terceira história é ainda mais delicada. Uma senhora que carregava dívidas médicas e uma culpa enorme por não ter previsto aquilo. Ela repetia: "Se eu tivesse planejado melhor." Florence sempre dizia que culpa não é arrependimento. Culpa é apego ao passado. E Deus trabalha no presente. Quando essa mulher entregou não só o futuro, mas também o passado, as escolhas, os erros, os medos, algo mudou. A provisão veio por caminhos improváveis, mas antes disso veio o descanso. E Florence insistia: descanso espiritual é sinal de entrega verdadeira. Percebe o padrão? Nenhuma dessas pessoas ficou parada. Todas continuaram agindo, mas deixaram de agir a partir do medo. Provérbios 16 não promete ausência de esforço. Promete direção. E direção muda tudo, porque quando Deus dirige, você não anda em círculos. É aqui que muitos erram. Entregam o plano, mas continuam repetindo mentalmente o medo. Entregam com a boca, mas retomam com o pensamento. E Florence era clara: aquilo que você entrega, você não pode ficar revisando com ansiedade, porque isso é como tirar a semente da terra para ver se está crescendo. Agora nós chegamos ao ponto mais importante. Porque existe uma forma bíblica, simples e segura, de selar essa entrega. Não como superstição, não como ritual vazio, mas como prática espiritual alinhada com a palavra. É o momento em que Provérbios 16:3 deixa de ser versículo bonito e se torna ação viva. Respire fundo. O que vem agora não é emocional, é estrutural. É onde o caminho começa, de fato, a prosperar. Antes de qualquer coisa, eu preciso ser muito honesto com você. O que vou te mostrar agora é simples demais para a mente que gosta de controle. E exatamente por isso funciona. Florence dizia que o maior obstáculo da fé não é o pecado, nem a falta de oração. É a necessidade de controlar o resultado. A entrega bíblica não começa quando você diz: "Deus, eu confio." Ela começa quando você para de revisar mentalmente aquilo que já colocou nas mãos dele. E isso exige algo que Jesus ensinou, mas poucos praticam: descanso espiritual. Florence ensinava que Provérbios 16:3 só se cumpre quando 3 níveis se alinham: a ação externa, a palavra declarada e o silêncio interior depois da entrega.
Ela orientava seus alunos a fazer algo muito específico, sempre baseado na Escritura, nunca em misticismo. E eu vou te passar exatamente como ela fazia, adaptado para a vida real de hoje. Primeiro, entenda isso. Entregar não é pedir permissão, é reconhecer autoridade. Quando você entrega seus planos a Deus, você está dizendo: Pai, tu vês o que eu não vejo, tu sabes o que eu ignoro, eu confio mais na tua direção do que na minha lógica. Jesus viveu assim. Em João 5,19, ele diz: O filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vê o Pai fazer. Isso não é fraqueza, é alinhamento absoluto. E foi isso que fez o caminho de Jesus prosperar, mesmo passando pela cruz. Agora, a prática. Florence ensinava que a entrega deve ser feita antes de qualquer decisão importante, nunca depois que tudo já deu errado. Mas se você já está no meio do caos, ainda funciona. Porque Deus trabalha com o agora. Ela orientava o seguinte: escolha um momento do dia em que você esteja desperto, não exausto. Pode ser de manhã, pode ser antes de dormir. Vá num lugar simples, não precisa de nada especial. Bíblia aberta, se possível, em Provérbios 16. Coloque a mão sobre o coração, não como gesto simbólico vazio, mas como lembrança de que é dali que procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Respire fundo algumas vezes e então declare em voz audível, com calma, sem pressa: Senhor, eu entrego minhas obras em tuas mãos. Eu entrego meus planos, minhas decisões e meus caminhos. Eu confio na tua direção e descanso, porque a tua palavra diz que meus planos serão estabelecidos. Depois disso, faça algo que quase ninguém faz. Fique em silêncio. Não explique. Não acrescente pedidos. Não diga mas. O silêncio depois da entrega é o sinal de fé madura. É ali que você mostra que realmente confiou. Florence dizia: quando você entrega e continua falando, você está negociando. Quando você entrega e silencia, você está confiando. E aqui entra um ponto essencial, que conecta fé com ação. Depois dessa entrega, você precisa agir sem ansiedade. Continuar trabalhando, estudando, se movimentando, mas sem aquela urgência interna de preciso fazer dar certo. Porque quando você age assim, você sai do medo e entra na cooperação com Deus. A Bíblia chama isso de descanso. Hebreus 4:3 diz: nós, os que cremos, entramos no descanso. Não é descanso físico, é descanso interior enquanto você caminha. Agora, atenção, isso não significa que tudo vai acontecer do jeito que você imaginou, mas significa algo maior, vai acontecer do jeito que prospera. E prosperidade bíblica não é só dinheiro, é caminho sem peso, decisões sem tormento, portas que se abrem sem você se humilhar para forçar. Muitas pessoas travam aqui porque querem entregar, mas continuam repetindo frases de medo durante o dia. Florence alertava: palavras desalinhadas depois da entrega anulam o descanso. Por isso, ela ensinava a substituir pensamentos ansiosos por uma frase simples durante o dia: já está nas mãos de Deus. Não como mantra vazio, mas como lembrança de governo espiritual. Se você fizer isso com constância, algo começa a mudar primeiro dentro de você. A paz vem antes da provisão. A clareza vem antes da porta. E isso é bíblico. Isaías 32:17 diz que o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, descanso e segurança. Antes de aprofundarmos por que isso funciona, inclusive no nível emocional e prático da vida, eu quero que você marque esse momento. Porque o que você está aprendendo aqui não é teoria. É uma forma diferente de caminhar. Agora é importante entender por que essa entrega muda tudo. Não só espiritualmente, mas na prática da vida. Porque Deus não criou princípios desconectados da realidade humana. A Bíblia conversa com o funcionamento da mente, das emoções e das escolhas diárias. Quando você entrega seus planos a Deus, você interrompe um ciclo silencioso que desgasta muitas pessoas.
O ciclo da antecipação ansiosa. A ansiedade nasce quando a mente tenta viver um futuro que ainda não existe. E Jesus foi direto sobre isso em Mateus 6,34. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Isso não é poesia espiritual, é instrução de saúde da alma. Florence explicava que, quando você entrega, você retira da mente a função de governar. A mente foi criada para executar, não para reinar. Quem governa é Deus. Provérbios 3,5 deixa isso claro. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O problema não é pensar, é depender apenas do pensamento. Existe também um princípio de colheita aqui. Gálatas 6,7 diz que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Quando você semeia controle, você colhe exaustão. Quando você semeia entrega, você colhe direção. E direção economiza energia, tempo e sofrimento. No nível emocional, acontece algo profundo. A entrega devolve dignidade. Você deixa de se sentir responsável por carregar o mundo. O peso sai dos ombros e volta para onde sempre deveria estar. Jesus disse: "O meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mateus 11:30. Se está pesado demais, algo foi assumido sem autorização divina. E aqui entra a parte prática, que Florence nunca ignorava. Fé sem ação não se sustenta. Depois de entregar, você precisa agir em coerência. Se você diz que confia, mas continua reclamando, falando de medo, espalhando insegurança, você está andando contra a própria oração. A palavra cria direção, mas suas atitudes precisam acompanhar. Florence chamava isso de andar em concordância. Quando você anda em concordância com aquilo que entregou, o caminho se ajusta quase sem esforço. Não porque você ficou passivo, mas porque parou de brigar com a vida. É exatamente isso que Provérbios 16 ensina. O homem pode planejar, mas o Senhor estabelece. Estabelecer significa firmar, alinhar, sustentar. Deus não abençoa planos feitos no desespero. Ele estabelece caminhos feitos na confiança. Agora, deixa eu tocar num ponto muito importante, com muito cuidado e respeito. Entregar não é desistir de responsabilidade. É assumir a responsabilidade correta. Você cuida do que é humano. Deus cuida do que é divino. Quando você tenta cuidar dos dois, você quebra. E aqui entra algo essencial que quase ninguém fala, mas que precisa ser dito. Se você sente que precisa forçar portas, convencer pessoas, se humilhar para oportunidades, talvez você ainda não tenha entregue de verdade. Porque quando Deus estabelece, Ele não expõe, Ele honra. Antes de irmos para a parte final, que é profundamente emocional e restauradora, eu preciso fazer um convite simples. Se esse conteúdo está falando com você, se algo aqui trouxe clareza ou alívio, curta este vídeo, não como favor, mas como sinal interno de alinhamento. E se você conhece alguém cansado de tentar controlar tudo sozinho, compartilhe. Provérbios 11:25 diz que quem abençoa será abençoado. E agora, eu quero te conduzir para o lugar mais sensível desse ensinamento. Porque entregar planos não é só espiritual, é pessoal, é íntimo. É onde muitas dores escondidas começam a descansar. Agora, eu quero que você diminua o ritmo por alguns instantes. Não avance mentalmente. Fique aqui comigo. Entregar planos a Deus não é um conceito bonito. É um alívio que muita gente nunca experimentou de verdade. Porque, no fundo, o que você entrega não são apenas metas ou decisões. Você entrega o medo de errar, o peso de decepcionar, a angústia de não dar conta. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas existe uma parte do seu coração que está cansada de ser forte o tempo todo. Cansada de resolver tudo. Cansada de pensar 10 passos à frente. Cansada de segurar tudo para que nada desmorone. E Deus vê isso. Salmo 38:9 diz que diante dele estão todos os nossos desejos, até aqueles que a gente não sabe explicar. Florence entendia algo profundo. Muitas pessoas não fracassam por falta de fé, mas por excesso de autocobrança.
Elas acreditam em Deus, mas vivem como se tudo dependesse delas. E isso cria uma vida espiritualmente correta, porém emocionalmente exausta. Entregar, no padrão bíblico, é dizer sem culpa: Pai, isso é maior do que eu, e isso não te diminui, isso te posiciona. Existe uma paz que só chega quando você para de disputar o controle com Deus. Isaías 26:3 promete paz perfeita àquele cuja mente está firme no Senhor. Não firme no resultado, não firme no plano, firme nele. Agora, feche os olhos por alguns segundos, se puder. Imagine sua vida como um caminho longo. Você andando com peso nas costas, tentando decidir cada curva, cada passo, cada risco. Agora imagine que você para e entrega esse mapa a Deus, não para sumir do caminho, mas para caminhar acompanhado. Sabe o que muda primeiro quando a entrega é real? Não é o dinheiro, não é a resposta, não é a porta, é o silêncio interno. Aquela voz que te acusava começa a baixar o volume. Aquela urgência que te empurrava começa a perder força, e isso é espiritual, porque o Espírito Santo não habita em confusão, ele habita em paz. Talvez você esteja vivendo um tempo em que não sabe exatamente o que fazer, e isso não significa que você está perdido. Significa que Deus está te chamando para um nível mais profundo de confiança. Provérbios 20:24 diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como? Então, poderia o homem entender completamente o seu próprio caminho? Você não precisa entender tudo para confiar. Você só precisa decidir em quem confia. E aqui entra algo muito importante, que eu preciso dizer com clareza e responsabilidade espiritual. Entregar planos não elimina escolhas, elimina o peso do resultado. Você ainda decide, você ainda age, você ainda se movimenta, mas agora você faz isso sem desespero, sem culpa, sem medo de dar errado, porque quando o plano está nas mãos de Deus, até os desvios ensinam, até as pausas protegem, até os nãos são livramentos. Se existe algo que Florence repetia com convicção, era isto: Deus nunca atrasa, Ele prepara. E preparar, muitas vezes, inclui te ensinar a soltar. Agora estamos prontos para o encerramento, não como fim, mas como selo, porque aquilo que você ouviu até aqui não pede aplauso, pede decisão interior. Antes de você sair deste vídeo, deixe que eu te lembre de algo essencial. Deus não está distante dos seus planos. Ele está esperando que você confie neles a Ele. Provérbios 16:3 não é promessa vazia, é direção segura. Quando você entrega, Deus estabelece. Quando você solta o controle, Ele organiza o caminho. Você não ouviu esta mensagem por acaso. Existe um tempo em que Deus não muda as circunstâncias de imediato, mas muda quem você é dentro delas. E quando isso acontece, o caminho começa a prosperar naturalmente. Portas certas se alinham. Decisões ganham clareza. A paz volta a ser base, não exceção. Se você sente no coração que este é um novo começo, eu te convido a fazer algo simples. Agradeça. A gratidão é o sinal de que a entrega foi real. Diga em silêncio: Obrigado, Pai, porque está em tuas mãos. E siga o seu dia com leveza. Deus trabalha melhor quando você descansa nele. Se este vídeo falou com você, permaneça nesta jornada. Aqui nós caminhamos com fé, ação e confiança nos princípios espirituais da Bíblia. E se em algum momento você quiser aprofundar ainda mais esses ensinamentos, de forma prática, simples e transformadora, existe um material especial preparado com muito cuidado, inspirado nesses princípios, cujo link está na descrição. Ele ficará disponível por tempo limitado. Inscreva-se no canal, não por hábito, mas por decisão espiritual. Porque quem escolhe caminhar com Deus não anda perdido, não anda sozinho e não anda sem direção. Que o Senhor estabeleça os seus passos, ilumine o seu caminho e confirme a sua palavra sobre a sua vida.